Bem, boa tarde. Nós vamos hoje dar prosseguimento às nossos encontros, às nossas palestras, e que tem sido muito gratificante os depoimentos que as pessoas têm feito aqui. Eu já falei da outra vez, Dibe, que nós somos felizes em fazer esse encontro, a Cibele, principalmente, por ter dado a ideia, e eu consegui realizar, porque, de repente, nós estamos falando de pessoas importantes, que foram ícones dentro do teatro brasileiro, do teatro infantil, do teatro para criança, e que prestaram um serviço assim incomensurável até os dias de hoje. Quando a Gabi esteve aqui falando sobre a Maria Clara Machado, de repente ela revelou para nós coisas que a gente nem imaginava que a Maria Clara tivesse acontecido com ela. Como é que foi a trajetória dela? Uhum. Sabe, foi muito bonito, foi emocionante, sabe? Aí o Carlos Colaboni veio falar sobre a Tatiana Belink. Quando ele começou a falar da Tatiana Belink, desde quando ela estava na Rússia, Uhum. e a vinda dela para cá, como se deu, como ela foi fazendo da vida dela uma coisa tão importante, tão significativa, mas de uma simplicidade, sabe, que deixou a gente assim abismada, porque ela, junto com o Júlio Gouveia, né, um intelectual da época, fizeram trabalhos maravilhosos na televisão. Ela no teatro, as pessoas com as quais ela conviveu foram pessoas que fizeram do Brasil, de São Paulo, essa fruição artística e intelectual que serve de referência até hoje. Uhum. Sem dúvida. Então, foi muito. Esses depoimentos estão sendo muito gratificantes. Quando a Cibele veio falar do Vlad, nós fomos levantando questões do trabalho dele, os outros que estiveram junto com ele, né? Pessoas que não se falam, que se esquecem, porque o tempo passa, a vida tem um outro comportamento, o mundo se modifica, mas essas pessoas a gente não pode esquecer. Que nós falamos, dando exemplificações, como o Paulo Lara, como o Eduardo Curado, né, que são pessoas que não se fala mais. Esqueceu quem é. Claro. Não. E então agora, hoje, dia 30 de outubro, você vai falar sobre o teatro infantil e a contemporaneidade, mas a gente sempre lembra do antes. Com certeza. E esse antes é muito importante, porque nós também já passamos pelo antes, né? E agora, nesse momento, e amanhã ou depois, e o tempo passa, então, esse antes ele fica na história. E a gente faz parte dessa história, isso que é bacana. Então, quando eu sempre falo que esses nossos debates aqui, eles vão servir para muitas gerações, porque nós estamos falando de gerações e falando do agora. Uhum. Né? Então, eu passo a palavra para você. Então, nós vamos nesse depoimento
para a posteridade. Oi, gente, boa tarde. Lisete, parabéns demais por isso, por não deixar passar, né, os 70 anos da dramaturgia infantil no Brasil, é tão importante, né? E o formato do ciclo, isso que você falou agora, assim, os 4 nomes escolhidos, Maria Clara Machado, Tatiana Belink, Ilo Krugli e Vladimir Capella, eles são a fundação, eles são inspiração até hoje para todos os grupos, para todo mundo que acompanha, que faz. Então, primeiro dar um apanhado a respeito do que eles fizeram e agora a gente poder falar do que está sendo feito hoje, né? E deixar isso registrado para né, como documento, memória do teatro infantil, isso é muito, muito, muito importante. Parabéns mesmo, Centro Cultural São Paulo, por essa iniciativa de fazer isso. Então, assim, a minha parte aqui nesse latifúndio é contar um pouco o que eu tenho visto atualmente no teatro, né? Eu sou crítico de teatro infantil há 30 anos, mais ou menos, sempre em São Paulo. Recentemente, eu criei um site, Pecinha Vovozinha, que está me permitindo viajar mais pelo Brasil, conhecer coisas mais fora do Brasil, mas, basicamente, o que eu acompanhei esses anos todos foi o que foi feito aqui, em São Paulo. E então, eu tentei organizar uma conversa assim que eu pudesse contar para vocês o que de principal está acontecendo, que linhas, que tipo de dramaturgia tem sido feita, que linguagens os autores estão escolhendo. Então, vai ser mais ou menos uma conversa por aí. Eu vou ficar citando autores novos, contando peças que eu assisti. Talvez fique uma coisa chata, difícil para quem não viu as peças, mas foi um jeito que eu pensei de ser o mais abrangente possível e falar de vários autores, de várias promessas e de pessoas que estão aí já sedimentando uma carreira, né, de teatro infantil. Então, eu queria começar falando primeiro assim, quando eu comecei a acompanhar teatro infantil, uma coisa que eu via demais era o teatro ligado à educação, o teatro como ferramenta da educação. Isso desde o comecinho, desde sempre. E isso levou a muitas questões equivocadas, né? a muitas montagens e dramaturgias obcecadamente voltadas para passar uma lição para a criança, uma coisa didática, vamos ensinar, teatro é para ensinar. E isso prejudicava a criatividade dos autores, amarrava demais a liberdade que um autor pode ter de voar, de criar metáforas, simbologias, para falar de coisas sem precisar ficar dando lição como se fosse uma sala de aula. Então, essa é a primeira coisa que eu comecei a observar, que foi mudando. Durante os anos, os novos autores, auxiliados pela criatividade dos veteranos, Vladimir, Ilo Krugli, começaram a Maria Clara a perceber, nesses grandes nomes que existiam na década de 60, 70, 80, que é possível falar com a criança sem o dedo em riste, sem o tom de professor em sala de aula, que é possível brincar no palco e mesmo assim passar lições, e mesmo assim ter a responsabilidade com aquela criança, na formação daquela criança, a formação de público, né?
uma frase que as pessoas falavam muito e que foi perigosa é essa: o teatro infantil forma a plateia para o teatro adulto. Essa frase as pessoas entendiam de um jeito que achavam que elas tinham que ensinar no teatro infantil, porque estavam formando público, e a questão não se forma público com coisa chata ensinando ninguém. Então, a dramaturgia que eu tenho visto atualmente escapa, foge um pouco desse ranço de antigamente, dessa questão que era muito teatro-educação, né? Que surgiu desde lá dos jesuítas, né? Catequizando os índios, usando elementos teatrais nessas catequeses, e aí foi ficando cada vez mais arraigada a necessidade de ser teatro educativo, quando, na verdade, dá para ser educativo sem isso tudo que eu estou falando aqui. Que era uma questão do teatro didático, né? Que muito didático. E o teatro didático era tão professoral que chegava a ser enjoativo, não dava para assistir. Mas não. Afasta a criança. Hoje em dia, afasta mais a criança do que traz para o teatro. Eu tenho uma coisinha escrita aqui sobre a obsessão pela lição de moral. Teatro infantil não tem a obrigação de encerrar em si uma bela lição construtiva. Teatro infantil pode e deve querer apenas ser arte ou querer apenas divertir. Isso vai ser mais proveitoso e ensinar mais do que a peça que parece escrita para ser encenada dentro de uma sala de aula. Em vez do dedo em riste da lição de moral, vale mais a pena, e é até mais honesto, tentar contar livremente uma história e deixar que a criança se identifique, que a criança a vivencie por si mesma. Não é necessário invadir o imaginário da criança com as chamadas regras de conduta. Não é buscando passar mensagens pedagógicas ou psicológicas que um autor cria verdadeiramente uma dramaturgia infantil. O melhor é tentar dar dimensão dramática para nossos conflitos mais íntimos. Para isto, basta querer falar de si com absoluta honestidade. Isso, quem falava muito era o Vladimir Capella, nas entrevistas dele. Assim, fala de você, que você vai estar sendo sincero com a criança, não precisa ficar criando malabarismos dramatúrgicos, basta sinceridade. A criança precisa de sinceridade. Então, essa é a primeira coisa que eu queria começar falando. Aí eu comecei a perceber, acompanhando o teatro infantil, o quanto é importante para o teatro infantil conto de fada, né? O quanto tem peça o tempo todo baseada em Andersen, Irmãos Grimm, e por aí vai, coisas, e Perrault, o quanto é importante para a formação das crianças de todas as gerações o que esses caras fizeram lá atrás com esses contos infantis. A riqueza simbólica, a riqueza de camadas de significado que esses contos de fadas têm, até hoje as pessoas estudam isso, então é um filão que o teatro infantil se agarrou mesmo, sempre, desde sempre, e até hoje segue o caminho, e eu acho que não tem que ser abandonado nunca. Esses autores são eternos, e assim, a gente precisa deles muito, muito mesmo, para as novas gerações. E também, nesse caminho dos contos de fadas, muita coisa equivocada foi feita, até se descobrir, né, o bom uso, digamos assim, né, hoje, dos contos de fadas no teatro, como fazer montagens criativas com isso. Então, eu também tenho uma coisinha assim a respeito do quanto o lobo mau foi ficando bonzinho. Os contos de fadas nasceram muito mais fantasticamente realistas, muito mais cruéis do que eles viraram hoje. Hollywood e os estúdios de Walt Disney transformaram tudo em final feliz, em potes de mel e de ouro na ponta do arco-íris, valorizando excessivamente o triunfo do amor e da bondade.
reduziram o poder transformador de um conto de fadas, minando sua capacidade de fazer uma criança amadurecer. Um conto de fadas oferece significados em muitos níveis diferentes e enriquece a existência da criança de diversos modos. Não se pode permitir que eles virem narrativas pobres, repletas de chavões vazios e diálogos redutores. Muitas montagens teatrais de contos de fadas simplesmente reproduzem os filmes da Disney, muitas vezes com os mesmos diálogos, os mesmos figurinos, as mesmas canções. É um teatro oportunista, feito de olho na bilheteria. Então, isso aconteceu demais, né, na dramaturgia. Vamos fazer uma coisa baseada em Chapeuzinho, baseado em João e Maria, e a Cinderela, principalmente, a Branca de Neve, principalmente, e reproduziam no palco o filme da Disney. E os pais vão e levam os filhos, e adoram, e batem palma, e, enfim, tem espaço para isso no mercado. Isso é mercado, né? É consumo, não é artístico, a meu ver. E aí, nessa linha, começaram a surgir encenadores, autores, uma dramaturgia que em vez de abandonar os contos de fadas, porque eles estavam sendo feitos de forma errada, resolveram criar em cima deles coisas absolutamente geniais, com linguagens atualizadas, com humor. E aí, um dos exemplos, conforme eu for falando, eu elegi alguns autores, alguns grupos para ir falando para vocês, porque é impossível lembrar de todos e falar de todos, mas nessa vertente dos contos de fadas, quem brilhou demais foi Leplat de Jour, a companhia criada em 92 por duas amigas que estavam na França, criaram lá, Alexandra Golic e a Carla Candiotto, e de lá para cá, elas fizeram coisas geniais com os contos de fadas. Assim, a mesma história, a criança sai de casa para ver a mesma história que ela conhece em casa, no filme, mas com um jeito que é teatro, que é criativo, que é renovação de linguagem. Então, elas fizeram Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, Peter Pan, que chamou Peter Pan e Wendy, Rapunzel, Alice, e a mais recente é a Cinderela, que virou Cinderela Lá, Lá, Lá. Então, as estripulias físicas ganhavam um peso predominante no começo. No Chapeuzinho Vermelho, era uma coisa encantadora, a dança dos chapéus. Assim, os atores trocavam só o chapéu e já era um outro personagem. E uma correria para fazer vários papéis ao mesmo tempo, era uma coisa ágil, bem ágil. Ao longo dos anos, a companhia foi burilando cada vez mais essa proposta, de tal forma que o equilíbrio entre texto e encenação hoje é perfeito e harmonioso. Então, se eu vou assistir as coisas novas do Leplat de Jour, Cinderela, Lá, 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 por exemplo, que e tem muito mais texto do que tinha antes no teatro delas, que era mais mímica, era mais jogo de corpo dos atores, era uma coisa ágil, de palhaçaria, inclusive. Então, hoje, elas têm uma dramaturgia sensacional dentro dessa mesma linha. Brincadeiras nonsense com as palavras, trocadilhos divertidos, frases de efeito humorístico, nomes hilários dos personagens, paródias de músicas conhecidas. Então, está lá, o conto de fadas está inteirinho lá, a Cinderela está inteirinha lá, mas elas transferiram para o mundo da moda atual. Então, elas são obcecadas pelo mundo fashion, querem ser modelos, estilistas. É uma brincadeira, tem até um desfile com personagens em cena. Então, esse é um caminho que Leplat de Jour descobriu, de valorizar os contos de fadas, atualizar os contos de fada e não deixar morrer, e não deixar virar apenas reprodução de filme da Disney. Nessa mesma linha, a gente teve também, ainda tem, as Meninas do Conto, que também fizeram coisas maravilhosas e ainda elas
mais do que Le Plat de Jura, elas pegaram coisas brasileiras, contos e lendas do Brasil, que é muito rico isso para a dramaturgia brasileira. Não é possível abandonar também. O Brasil, em todas as regiões, é muito rico nos seus mitos, né, regionais, lendas, coisas que a geração nova precisa continuar conhecendo, e é papel do teatro infantil, é muito papel do teatro para crianças, não deixar isso também acontecer. E as meninas do conto foram por essa linha, de um jeito brilhante também. Aí outra coisa que eu percebi é a literatura infantil entrando na dramaturgia do teatro, né? No palco, o mundo das adaptações de livros. Isso é um filão muito rico para os dramaturgos que trabalham com criança. Correr atrás de grandes autores de literatura infantil e transpor isso para o palco. Então, a dramaturgia, se é que existe, né, sei lá, é isso que eu fui chamado para falar aqui, a contemporaneidade da dramaturgia, ela não existe se não for a literatura infantil como base, como inspiração o tempo todo. Então, a gente vê sempre peças inspiradas em livros. Em livros e em obras clássicas. Então, eu escolhi como exemplo, para falar dessa vertente das adaptações, a Companhia Vagalum Tum Tum e o Ângelo Brandini, que simplesmente, nada mais, nada menos, resolveu pegar Shakespeare e botar no palco para crianças. Então, é uma tarefa absolutamente hercúlea, dificílima, que muita gente duvidou que fosse ficar legal, que ele fosse fazer de um jeito atraente para as crianças, que não fosse atrair o preconceito dos pais, e dizer, não vou levar meu filho para ver as tragédias sanguinárias do Shakespeare no palco para a criança. E o Brandini realmente foi absolutamente genial também na sua meta de usar a palhaçaria para falar de Shakespeare. O tempo todo é clown, é trapalhada, pode ser a história do Hamlet, que mata um, mata outro, pode ser o Macbeth, pode ser o Rei Lear com as filhas, a questão do ciúme do Otelo, que virou o Otelito, podem ser as questões mais adultas, cabeludas e possíveis. Ele joga os palhaços ali e fica uma coisa encantadora. Ele consegue falar de tudo, falar de morte, as cenas que um mata o outro viram coisas delicadas, responsáveis, não é nada... Né, assim, eu tenho certeza que orgulharia o Shakespeare, orgulharia todos os estudiosos mais ferozes da obra de Shakespeare, porque está tudo lá. O que o Shakespeare gostava, pelo que a gente lê, é que a obra dele fosse popular o quanto mais possível, né? E isso aqui o que o Brandini faz com a companhia dele, é isso, é um teatro para todo mundo, popular, de risada, falando de clássicos, e estimula as crianças e professores a irem atrás disso depois. Vão ler o original, vão ler o Shakespeare que inspirou. As escolas, às vezes, eu acho que aproveitam pouco o que o teatro infantil oferece para elas, porque imagina a riqueza de levar a sua sala de aula para assistir As Bruxas da Escócia, sei lá o Príncipe da Dinamarca, qualquer montagem deles, e depois estudar Shakespeare em sala de aula, estudar tudo que ele falou. Um parágrafo que eu escrevi sobre a Companhia Vagalum Tum Tum é assim: o quanto é refinado e certeiro o talento de Ângelo Brandini para enxergar nos textos de Shakespeare um potencial a ser explorado no reino dos clowns e da palhaçaria, ou seja, a linguagem de circo. O teatro como arte popular, bem ao gosto de Shakespeare, como ele gostava que fosse: risos, trapalhadas, quiprocós, aventuras, desafios, batalhas, está tudo em cena. E é Shakespeare e é para criança.
Então, esse para mim é um exemplo que eu não poderia deixar de trazer da dramaturgia contemporânea, feita de adaptações, né? Porque também ainda existe muito preconceito em esse texto é original, é adaptado. É adaptado. Mas uma adaptação é tão autoral, muitas vezes, quanto um texto que o autor criou ali para ele, na hora, que é uma história dele. Veja esse caso do Shakespeare. E outra coisa, você falando isso, dessa versatilidade, demonstra o quanto o diretor ele tem que usar também da sua própria, essa palavra, criatividade, da sua própria inspiração, para que aquilo seja transformado de tal forma que tenha um resultado. Então, não é uma brincadeira, não é assim, nós vamos fazer Shakespeare por fazer, para a criança, apenas visando a questão econômica. Não, é que ali tem um trabalho todo por trás e tem um acompanhamento e uma razão disso acontecer, né? Para abrir essa possibilidade de que outras pessoas enxerguem o Shakespeare de outra forma, mas que não deixa de ser Shakespeare. Exatamente, exatamente. Eu acho que a grande chave para escrever teatro para crianças é isso, você ser atraente para a criança e não chato para a criança. Então, e não subestimar a criança. Eu falo muito isso, parece que eu fico repetindo toda hora, mas o pior erro é subestimar a inteligência de uma criança numa peça infantil. Então, eu sou um crítico que, quanto mais a peça for maluquinha, ousada, fugir do convencional, do linear, do começo, meio e fim, mais eu gosto, mais eu aplaudo, mais eu admiro, mais eu escrevo a crítica, mas não é que é uma liberdade pela liberdade pura e simples, é uma questão de responsabilidade com a criança, com a criatividade da criança e a fantasia da criança, e estimular isso na criança. Aí, nessa linha ainda, dos livros adaptados, das obras adaptadas, eu gosto muito de um autor, diretor chamado Carlos Canhameiro, aqui de São Paulo, que tem uma companhia criada em 2009 chamada Companhia Defeitos. Ele é dessa linha, assim, ele é um dos caras mais ousados. Você vai no espetáculo dele, é moderno, é contemporâneo, é uma mistura de linguagens, não tem o menor prurido e pudor em inventar, em criar, em voar na estética, principalmente, dele. E ele se apoia muito em livros de literatura estrangeira infantil, o que também é uma vertente legal. Assim, claro, a gente tem que valorizar os nossos autores, mas a literatura infantil, juvenil, pelo mundo, é uma coisa absurda, de rica em material a ser explorado, e principalmente em temas que a gente considera tabus, né? Assuntos cabeludos que esses autores estrangeiros transformam em livro infantil, e esse cara é um dos que se aproveita disso e cria espetáculos. Então, ele já fez O Pato, a Morte e a Tulipa, em 2011, que é de um autor alemão, chamado Wolf Erbruch, não sei falar, que é uma peça, ele põe a morte em cena, a personagem morte está em cena numa peça para criança. Depois ele fez Selma, baseado num livro também de uma autora alemã chamada Jutta Bauer, que o tema principal é o que é a felicidade. O tempo inteiro ele fica discutindo o que é a felicidade com as crianças. Depois ele fez, em 2015, Achados e Perdidos, baseado no livro de um irlandês, Oliver Jeffers, que fala sobre solidão. Olha que tema, fala de solidão para a criança. Inimigos, ele fez em 2017, do escritor suíço David Kahle, que é sobre a guerra, a inconsistência da guerra. Por que você é inimigo sem saber por que você é inimigo? Por que você luta sem estar sabendo por que você está lutando nessa guerra?
Então, eu sou um fã declarado dessa companhia. Acho que eles são um dos melhores, maiores exemplos de grupo que vê o teatro para crianças de forma moderna, inovadora, sem medo de arriscar e de propor linguagens. A companhia... a linguagem praticada no palco é mista, múltipla, híbrida. É um teatro saudavelmente contaminado por muitas artes, como música, sempre ao vivo, e artes plásticas. E por muitas técnicas, como sombras e retroprojeção. Nada é mastigadinho, tudo é sugerido, simbolizado, proposto. Muitas vezes o espaço para o não verbal é bastante priorizado. É preciso estar atento a tantas sugestões e ideias vindas de elementos alegóricos, como placas, desenhos, painéis, cartazes, a dramaturgia voltada basicamente para o teatro narrativo, e também uma cenografia sempre rica em objetos e adereços que falam. Esse é um exemplo de dramaturgia que eu gosto muito contemporânea. Cia Defeitos, Carlos Canhameiro. E nessa mesma linha dele, de pegar livros estrangeiros e fazer coisas maravilhosas, eu cito também a Cia Delas, que acabou de fazer Mary e os Monstros Marinhos, e a Companhia Simples, que fez Skellig o ano passado, e Meu Pai é um Homem-Pássaro. São coisas baseadas em literatura estrangeira, com uma criatividade absurda, um jeito de encenar que não se imaginava quando surgiu o teatro infantil. E eram coisas que as pessoas viravam o nariz, né? Temas, principalmente, que, como assim falar de solidão, de morte para a criança? E nessa linha de adaptar livros, existe uma outra vertente ainda, que pega o livro inteiro, completo, do jeito que ele foi escrito, e põe no palco e encena. É uma opção linda, se bem feita. Porque, primeiro, valoriza o texto do autor lá, põe o autor em evidência, do jeito que ele escreveu. E obriga o encenador a criar artifícios que façam aquilo ficar atraente, para não ficar simplesmente uma leitura do livro. Então, quem tem feito isso, que eu não podia deixar de citar, é o Grupo 59, que fez Gato Malhado e Andorinha Sinhá, do Jorge Amado, em 2011, e, a partir de 2016, fez do Graciliano Ramos Histórias de Alexandre, que é simplesmente o texto do Graciliano Ramos, do jeito que ele escreveu, encenado no palco, valorizado. Muitos trechos são cantados, viram música, outros são contados, é a coisa da contação de histórias, né, narração de histórias, que é muito bem feita pelo grupo. Então, esse é um caminho da dramaturgia também, você não adaptar, você simplesmente pegar o texto completo do autor, consagrado da literatura, e levar para o palco de um jeito atraente. Isso é muito lindo, e eu queria até que tivesse mais. Queria ver mais grupos ousando fazer isso. O Gato Malhado, quem é que fez? Foi a Cristiane Paoli Quito também, os dois, a direção é dela, o Alexandre também. Eu assisti no Teatro Anchieta. O Vladimir fez um Gato Malhado também maravilhoso, né? Enfim, é um livro do Jorge Amado que rende muitas. A Cíntia Alves também fez uma vez o Gato Malhado. E há muitos anos atrás eu fiz o Gato Malhado. Era a companhia do Tonhão, Antônio de Andrade, né? E também foi muito bonito. Nós fizemos ainda no Cultura Artística, quando ele ainda aceitava teatro infantil lá no Cultura Artística. Era um espetáculo muito bonito. Quem fez as músicas foi Eneida Soler. Que legal. Tomara que nessa volta do Cultura Artística ele aceite teatro infantil de novo, quando voltar, né? Aí, gente, nessa linha de para onde a dramaturgia caminhou nesses anos, existe uma vertente muito forte também, que é essa dos contadores de história. Então, foi crescendo de tal forma, né, no Brasil,
esse teatro narrativo, que, na verdade, começou como eram contadores de história mesmo, que sentavam e contavam histórias. Mas, de repente, o seguinte, começaram a perceber o quanto eles poderiam usar essa técnica da narração no palco, com encenação junto. Então, isso foi muito rico para a dramaturgia infantil. Pegar um contador de história e transformar numa peça de teatro completa, com cenário, com trilha, esse foi um caminho que eu acompanhei surgir assim, nesses 30 anos, porque não existia muito antigamente, era simplesmente purismo, o contador de história é um contador de história, ele não é ator, ele não vai subir no palco, ele vai juntar umas pessoas em volta dele e contar uma história de um jeito lindo, mas era uma contação de histórias. Aí a dramaturgia pegou esse filão com o tempo, e a gente vê coisas muito, mas muito bem feitas, muito bem feitas. Um exemplo é a Ana Luísa Lacombe, que fez coisas lindas, foi premiada como melhor atriz várias vezes, uma contadora de histórias, ganhando o prêmio de melhor atriz, pelo que ela faz no palco, contando uma história. Eu acabei de ver, do Rio Grande do Sul, um grupo chamado Rococó. O espetáculo deles Era uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas. Eles contam a história do negrinho do pastoreio, que é uma coisa absolutamente deles, do sul, gaúcho. Eles não se preocuparam em nenhum momento em mudar a linguagem, eles falam palavras que são deles, e viajam o Brasil, e as crianças todas entendem. Então, é importante preservar esse regionalismo e essas histórias contadas que vão passando de geração a geração, são muito ricas, né, nisso. Então, e eles usam essa história para falar de direito a ter um nome. Olha que coisa linda, negrinho. Como assim negrinho? Qual é o nome do personagem? Eles falam. Não tem nome, é negrinho. Porque ele é negrinho, eles não puseram um nome para ele. Então, e eles falam do trabalho infantil, que é proibido, e o negrinho do pastoreio é obrigado a trabalhar. Então, eles trazem questões importantíssimas para a vida que essa criança vai levar para o resto da vida dela, pegando um mito lá antigo, de uma história antiga do Rio Grande do Sul, e contam com uma voz, uma oralidade, um jeito, uma narração, que isso que é muito lindo de ver, como os artistas foram se especializando, né, nas coisas que eles têm talento, e contar histórias não é simplesmente contar. É lindo você sentar na beira da cama e contar uma história para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, mas para você subir no palco tem toda uma técnica, uma coisa linda que foi desenvolvida, e esses meninos do Rio Grande do Sul, do Grupo Rococó, fazem, que é uma coisa espetacular. E também existe um grupo do Rio de Janeiro, os Tapetes Contadores de Histórias, que eles vieram para São Paulo algumas vezes, um deles foi Chitling, O Sonho de um Aprendiz, que eles contam, são contadores de histórias, mas usam os tapetes, usam de uma forma absolutamente genial. A dramaturgia é construída em torno daqueles objetos, daqueles tapetes, e eles contando a história. Então, eu assisti aqui no Itaú Cultural, e é muito interessante. Eles contam a história assim, e você entra numa boa, assim, sem mais. É muito legal ver isso. Né, você poderia imaginar, não, dramaturgia é uma coisa, contar histórias é outra. Não, de repente, a coisa se misturou de um jeito que a gente se orgulha de ver os contadores de histórias atuando como, né, são atores também. Tem toda uma questão ali. E a gente consegue até ver as imagens conforme eles vão contando a história. E eles também são versáteis, né? Eles cantam, se tiver que dançar, eles dançam. Com certeza. É bacana. A música é importantíssima, né, no teatro para criança. Eu não diria que é fundamental, tem que ter música, é obrigatório ter música, mas ela ajuda a contar a história de um jeito que, se ela for usada direito, fica maravilhoso. Aí acontece outra coisa com os dramaturgos de teatro infantil, outra linha,
que é, antes de sentar para escrever, eles vão ouvir as crianças para saber o que elas querem que eles escrevam. Também, então, é uma coisa que eu achei que era legal falar aqui, já que a gente está falando disso, das vários jeitos de escrever para criança. E, recentemente, eu tenho 2 exemplos aqui para dar. A Companhia Trux, do Henrique Sitchin, com o espetáculo Isso é Coisa de Criança. Ele ganhou lá um fomento da vida, um desses PROAC, eu não sei exatamente agora o que foi, acho que foi lei de fomento municipal, e para trabalhar em escolas de periferia de São Paulo, sem saber o assunto, sem saber o que ele ia fazer, e ele fez oficinas, conversou com as crianças e pôs o nome, antes o nome já era esse, antes do espetáculo estar pronto, já era esse, Isso é Coisa de Criança, porque eles queriam... eles sentaram todos, qual vai ser o nosso próximo espetáculo? Aí surgiu a ideia de deixe as crianças responder isso para nós. Vamos lá conversar com elas, ver o que elas querem. Então surgiram histórias, eles trabalham com objetos, né? É coisa de teatro de objetos de animação, então surgiram histórias relativas à vida deles, a mãe, a pai, a medo, né? E que eles levaram para o palco de um jeito super criativo. E quem fez isso também, mais ou menos assim, atualmente, é uma companhia chamada Paideia, do Amaury Falsetti, com um espetáculo chamado Vamos para a Escola, que é uma coisa... Eles trabalham muito com a comunidade ali escolar de Santo Amaro, em volta da sede da Paideia, e estão sempre ouvindo os jovens. Aí é uma faixa etária um pouco maior, são jovens, adolescentes, pré-adolescentes, e eles imaginaram um espetáculo que desse voz para os atores, mas também para os atores, para os alunos da escola deles, de teatro, e para a plateia. Então, o tempo todo eles discutindo a educação, o que aconteceu com a educação no Brasil. Eles simulam que os alunos tomaram uma sala de aula, invadiram a sala de aula e vira uma confusão, e aí vira uma assembleia. É mais do que uma peça. Eu falei para eles, isso é um acontecimento teatral que vocês estão fazendo aqui na Paideia, porque, de repente, o público está junto, conversando com os atores, contando como era a sua vida na escola. É muito bonito isso, você ir procurar o que o público está querendo ouvir e fazer seu espetáculo em torno disso. É um caminho para a dramaturgia que eu tenho visto. E aí surgiu também, recentemente, felizmente, a quebra do tabu de se falar de sexualidade em peças infantis, né? Isso, se você pensar, é uma coisa que vem dos contos de fada, mas os encenadores foram matando, a ponto de não sobrar nada. Vem de Vladimir Capella, no jeito que ele encenava as coisas dele, vem de todo mundo, vem de Ilo Krugli, as coisas simbólicas, os panos, lenços, enfim, mais de um tempo para cá, isso está mais claro, está mais aberto, os dramaturgos estão com menos medo de abordar esses temas, né? Estão encarando com mais naturalidade os assuntos. Vamos torcer para que isso não retroceda, né? Que isso continue acontecendo cada vez mais. Não é militância gratuita, não é nada ofensivo, eu não vi até agora nada que agrida ninguém. Isso é a coisa mais linda de ver, assim, um autor de teatro escrevendo de um tema adulto para uma criança, com incrível responsabilidade, com um cuidado e, ao mesmo tempo, com uma criatividade, né? Não deixando... Porque o pior tipo de censura é a autocensura, né? Você eu já não vou escrever sobre isso, que vai me dar problema. Não, eles estão encarando essa questão, né? Aqui o Centro Cultural abrigou várias dessas montagens, eu fico encantado de ver esse caminho que a dramaturgia está tomando, sem medo, não é ofensivo para ninguém. Aos poucos quebra a resistência dos pais,
né? Que afinal são eles que levam as crianças para o teatro infantil. O teatro infantil tem toda essa questão, não é a criança que vai sozinha, precisa da mediação do adulto, que muitas vezes fala, não, essa peça eu não vou levar meu filho e pronto, esse tema eu não quero. Então, as peças, ao mesmo tempo, falam com os adultos também dessas questões e quebram tabus mesmo. Antigamente, o tabu maior era a morte, né? Não se falar. Aí, aos poucos, a morte foi aparecendo mais. Agora é a vez da questão de gênero. Não é só sexualidade, é a questão de gênero. É uma coisa muito mais ampla, né? São as novas famílias que estão sendo formadas. E o teatro, para crianças, não pode esconder essa realidade. Não pode. A dramaturgia infantil existe para falar disso também, de um jeito criativo, fantasioso, imaginativo, não precisa ser escancarado, naturalista, nada disso. Então, eu cito Cláudia Jordão, que fez, ela está fazendo uma trilogia, ela já fez 2, Flores Vermelhas e Flores Amarelas, que falam com uma faixa etária também um pouco maior, né, de pré-adolescente em diante. Flores Amarelas, a primeira era a questão de como uma mãe reagia com a sexualidade da filha e do filho, e Flores Vermelhas é a questão do irmão com o irmão, é assim, a religião de uma cidadezinha pequena influenciando na cabeça de um irmão até levar o outro irmão gay a se matar, a morrer, porque não foi aceito pelo próprio irmão que ele amava. Então, são temas, olha só, que tragédias, que assuntos pesados, levados com criatividade e delicadeza na dramaturgia da Cláudia Jordão. Depois eu me surpreendi muito também, muito, porque eu cheguei sem imaginar o que eu ia ver, com a Princesa e a Costureira, que foi aqui também, que é um livro da Janaína Leslão, que quem adaptou foi a Solange Dias, de um jeito maravilhoso, de um jeito, com música, era um conto de fadas, só que a princesa que ia casar com o melhor amigo dela, que era o menino que ela brincava, foi experimentar o vestido na véspera do casamento, na costureira, conheceu a costureira e pronto, gostou da costureira. E aí não queria mais casar com o menino. Olha, se antigamente se poderia fazer uma peça sobre isso. Olha que avanço, e olha como a peça é delicada, olha como não ofendia ninguém. E a menina ficou com a costureira mesmo, e pronto, acabou. O príncipe ficou aliviado até, porque ele não queria saber da menina. E aí outras, depois eu acabei vendo espetáculos com essas temáticas, o conto de fadas do príncipe e da princesa. O Rodrigo Alfer escreveu O Príncipe Desencantado, ou musical. Era um musical muito divertido, também a mesma história. Príncipe, só que aí no caso era o príncipe prometido para a menina, mas eles não queriam, ele gostava do amigo dele, aí eles ficam juntos, o menino com o outro menino. E depois eu vi A Princesa Errante e o Príncipe Errado, da Ana Rocho, muito poético, muito delicado. Como é possível falar de qualquer assunto se a gente for poético, for metafórico, já simbologia? A Ana Rocho faz um texto lindo para falar o quanto aquela menina não queria casar, não. Como assim casar? Eu quero viajar pelo mundo. Não quero. Quem disse que eu preciso casar com esse príncipe? Então, e você via no final os adultos, as crianças, cantando com eles, dançando na plateia, era uma coisa muito bem feita. Então, não podia também deixar de falar disso, né, já que é para falar de dramaturgia contemporânea. E, para encerrar, eu queria falar, assim, existem autores já que construíram carreiras sedimentadas e que não são geração Maria Clara, nem Tatiana, nem Ilo Krugli, nem Vladimir Capella, já são mais atuais e já têm uma dramaturgia constituída, diversificada, responsável, premiada, criativa. E eu escolhi um desses autores, porque também eu posso ser muito injusto se eu ficar fazendo uma lista e esquecer de nomes. Eu falei, eu vou falar do Marcelo Romagnoli.
Terremota, O Menino Teresa, Sapecado, Espoleta, O Menino que Mordeu Picasso, Felizardo, Felpo Filva, Gagá, Buda e muitos outros. Vocês já devem ter visto alguma coisa parecida. O Marcelo Romagnoli é um... Eu vou ler o que eu escrevi sobre ele uma vez, porque resume bem o que eu penso dele. Assim, um autor, diretor, veterano e premiadíssimo, que tem pleno domínio do que ele faz no teatro infantil, mas ele se reinventa a cada novo trabalho, apoiado em muita criatividade e imaginação. Um autor que, portanto, é velho e é novo, porque quanto mais se consolida, mais sabe recomeçar, ousar, arriscar e se renovar, acreditando na importância de ter a bagagem que já tem, desde que ela seja usada para impulsioná-lo a novos voos, em vez de sentar nos louros da vitória e acomodar-se em um jeito único de fazer teatro. Não importam as definições, as certezas, tampouco o enredo. Importa mais deixar-se entregar ao jogo de palavras, ao nonsense pirandeliano, proposital, às tiradas filosóficas, às provocações infantis, às rabugices da idade avançada, já que depois de velho a gente volta a ser criança, aos sonhos imorredouros, aos estímulos alegóricos. Mas como assim? O meu filho vai sair do teatro com mais dúvidas do que com certezas? Ótimo, que seja assim. Teatro é isso também, e muito. Romagnoli é artista que instiga, provoca, estimula. A garotada precisa saber, desde cedo, o quanto é amplo o leque de possibilidades teatrais. Esse premiado dramaturgo oferece liberdade em forma de arte. E assim, quanto menos passível for a criança de ser manipulada e domesticada, mais saudável ela será sempre, durante toda a sua vida. Cinderela e Pinóquio, com começo, meio e fim, são necessários na infância? Demais. Mas Gagá, por exemplo, do Marcelo Romagnoli, escrito com a mesma pena fluida da matéria de que são feitos os sonhos, também é muito necessário para a formação da criatividade do público mirim. Tenho certeza, proporcionar aos seus filhos uma peça como Gagá é como dar-lhes linha e agulha para costurarem asas nas próprias costas. Asas que os conduzirão a uma vida adulta mais livre, mais rica em linguagens, mais farta em descobertas, menos fechada em certezas. Eu quis dar o exemplo do Marcelo Romagnoli, porque realmente é nisso que eu acredito. Assim, é no teatro infantil feito com liberdade e responsabilidade ao mesmo tempo. Imaginação, fantasia. Quer fazer a história linear? Faça, mas ponha alguma coisa que a criança vai se encantar, que seja diferente daquilo que ela já conhece. E o Marcelo faz isso muito bem. Não poderia deixar, falando de dramaturgia contemporânea, de não falar dele. Existem outros que eu vou só citar, gente, que eu não vou deixar de falar dessas pessoas aqui também, não. Paulo Rogério Lopes, ele fez Caminho da Roça, Braguinha, atualmente está em Casulados, em cartaz, que é uma ficção científica. Eu gosto muito do Tony Giusti e as adaptações que ele faz, principalmente o que ele fez recentemente do Pequeno Príncipe. Tem um menino novo chamado Luiz Felipe Petucho, que está escrevendo muito bem. Ele fez O Menino que Perdeu a Lua, depois fez Mozart para crianças e atualmente ele fez Anexo, que é a história da Anne Frank. Tem um domínio também da escrita muito boa. A Fernanda Gama fez Space Invaders o ano passado, para adolescentes, baseado em história em quadrinhos, que é uma dramaturgia que você não imagina a habilidade dessa menina para falar a linguagem de jovem no palco. Você sabe que a Fernanda, ela criou ela ganhou um prêmio, né? Acho que foi do Estado, e ela fez as oficinas aqui.
Então, ela começou a criar aqui o texto dela, junto com jovens. Então, ela foi amealhando todo o conteúdo que ela precisava para poder fazer depois o espetáculo. Aí, depois que fez toda essa... E ela apresentou aqui, ela terminou a oficina, ela apresentou para o público, com os mesmos meninos, jovenzinhos, né? Que fizeram a leitura. Né? Depois dessa leitura, aí ela foi costurando a dramaturgia. E aí eu fui assistir o espetáculo. Realmente é uma coisa assim... Nossa! Né, que é impressionante, é impressionante. E a Fernanda Gama é uma das autoras assim, para o jovem também muito promissora. Ela tem uma pegada assim, bem bacana. Ela é genial também na sua criação. Maravilhosa. E quem mais eu anotei aqui? O Fernando Escrich, que tem feito muita coisa, né, não só como diretor, e o Gustavo Kurlat, que também escreve muito bem, de uma forma poética. Ele é um cara mais ligado à música, mas ele resolveu escrever também. Ele fez o Vou Eu, que é uma coisa para criança pequenininha, sobre a Joaninha. Uma trilha para a sua história ele fez também, que é lindo. É um cara bem afetuoso no que ele escreve. Assim, é lindo, é lindo, é lindo. E eu tenho visto algumas coisas do Rio de Janeiro também, que eu tenho gostado muito, que eu não posso também deixar de citar. Tem um menino fazendo musicais baseados em artistas do MPB, chamado Pedro Henrique Lopes, que ele faz com muita criatividade, com muita responsabilidade. Né? Não é só um oba-oba, não. Assim, ele faz uma coisa muito legal, assim, no gênero musical, que a meu ver, é muito difícil de acertar. E ele acerta. Ele fez Bituca, do Milton Nascimento, Luiz e Nazinha, sobre o Luiz Gonzaga, e Braguinha, também, no Rio de Janeiro. E trouxe para São Paulo. Gosto muito do Cleiton Echeveste, lá do Rio, que fez Juvenal, Pita e o Velocípede. É uma dramaturgia muito incrível, de um cara que está sozinho em cena, um monólogo para criança. Sozinho em cena. Olha a coragem de um autor fazer um monólogo para criança. Sozinho, esperando a amiga que nunca chega, esperando Godot para crianças. O ator é muito bom, né? É muito bom. Muito bom. Eu assisti esse espetáculo, é formidável. Do Rio de Janeiro, Gustavo Bicalho é um cara que simplesmente arrasa também, a companhia artesanal. Ele fez O Gigante Egoísta, que era um clássico, de um jeito lindo. Depois ele fez Porque Nem Todos os Dias São de Sol, que é dessa vertente que eu falei, de primeiro ouvir as crianças, depois criar um espetáculo. Eles foram lá no Rio de Janeiro ouvir as crianças. E atualmente fez para jovens, Quando as Pessoas Andam em Círculo. Também fala de vários assuntos da atualidade da juventude, de balada, de celular. Eduardo Rios. Gente, é uma surpresa esse cara. Eu não sei a cara que ele tem, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu já assisti A Gaiola e Contos Partidos de Amor. É uma loucura o que esse cara faz. Com a dramaturgia dele, com as palavras, com a poesia. Contos Partidos de Amor, ele se baseia em Machado de Assis para falar de ciúme. Então, olha que coisa. Olha que se você pensar, você logo pensa em ciúme, já pensa em ciúme amoroso, né? De adulto. Mas e o ciúme que as crianças têm umas das outras, o irmão da irmã, o brinquedo, a coisa. Ele transforma isso, num espetáculo que é para todo mundo, para todas as faixas etárias. E A Gaiola é a mesma coisa, é a separação, um tema tão adulto, né, na hora da separação, e ele cria uma fábula, A Gaiola, nesse caso, junto com a Adriana Falcão, que é outra craque na literatura infantil, que os livros dela sempre dão certo no teatro, e faz uma peça que a gente sai e fala, não adianta existir gaiola, não adianta você querer prender o seu amor, porque ele vai mesmo embora. Imagina falar disso, né, numa peça infantil. Essa é a grande chave
da dramaturgia contemporânea, acho hoje, está cada vez mais sendo para todas as idades. Ao mesmo tempo que começa a ter cada vez mais vertentes, então, teatro para bebês, teatro para a primeira infância, mas é uma preocupação em fazer segmentado, mas que agrade a todo mundo. Essa é a chave, acho, da dramaturgia atual para crianças, é pegar o pai também, não deixar o pai dormir na poltrona do lado, pelo amor de Deus, quanto eu já vi disso, do pai dormindo do lado da criança, porque não se interessou pela peça. Estes exemplos todos que eu citei aqui, nesse tempo que eu tive para falar com vocês, todos são peças para todos, para a família inteira. A preocupação de atingir a criança nos detalhes mais específicos, mas agradando os adultos também. Foi esse sedimento que veio do Vladimir, que veio do Ilo Krugli, da Maria Clara, da Tatiana Belin, que os novos autores estão se agarrando a cada vez mais, entendendo o quanto é importante no teatro infantil ter o adulto junto, todo mundo junto. E, para encerrar, já que o Rogério Mesquita surgiu aqui do nada na plateia, eu quero contar para vocês que o espetáculo que eu vi do Ceará, do grupo Bagaceira, do qual ele faz parte, coincidentemente ele está esta semana aqui em São Paulo, e como o que marca os 70 anos da dramaturgia é o texto da Lúcia Benedetti, O Casaco Encantado. Eu vi o espetáculo deles, que se chama O Pequeno Casaco Solitário. Então, gente, é um grande exemplo. Eu tentei fazer isso, quem sabe um dia eu consiga, de fazer as duas peças juntas, a de 70 anos atrás e essa atual. São dois casacos, e a forma como a dramaturgia avançou em 70 anos, o quanto o casaco da Lúcia Benedetti foi resultar nesse casaco deles, que é assim, um espetáculo absolutamente sem palavras, um casaco sozinho, estendido num varal, e as cenas começam a acontecer em torno daquele varal e das coisas que vão sendo penduradas naquele varal. É um espetáculo que fala de solidão o tempo inteiro e da necessidade de ter alguém do seu lado, sem usar palavra nenhuma. Um exemplo assim de dramaturgia sem palavras, que eu saí sem palavras também, né? Não consigo falar muito do espetáculo, porque é muito lindo, e principalmente por causa dessa coincidência desse ano a gente está comemorando o casaco da Lúcia Benedetti. Então eu não poderia deixar de citar essa coisa linda que eles fizeram, que espero que venha para São Paulo logo também. Isso é verdade. Acho que é isso. Eu não sei se eu tenho mais tempo, se já está bom. Tem. Agora a gente... Não, está ótimo. Não, foi... Eu queria só, então, encerrar lendo uma coisinha aqui, justamente do Carlos Canhameiro, que é o cara que eu citei no começo, da CIA Defeitos. Quando eu faço palestra, eu gosto de ler essa coisa linda que ele escreveu a respeito do que é que você vai ver no teatro. O que atrai o público para o teatro? Qual experiência você busca quando você decide ir ao teatro? A peça tem de contar uma história alegre ou triste? Ou você procura uma história bonita? Ou bem triste, só que ainda assim bonita? O teatro tem tanto a oferecer, com tantas camadas, tantos sentidos ainda a serem sentidos. Portanto, o principal talvez seja você decidir ver mais vezes aquilo que você ainda não viu, aquilo que não conhece. E se você não entender à primeira vista, tudo bem. Quanto tempo demorou o homem para entender a nuvem? E hoje, entendida, quantas formas diferentes pode ter uma nuvem para você? Esse conjunto visível de partículas diminutas de água e gelo. Durante a noite, com a cabeça no travesseiro, quando estamos com os olhos fechados, nos perguntando o porquê de tudo isso ou de tudo aquilo, qual o sentido da vida,
Por que você ficou calado diante de determinada situação da sua vida, quando queria mesmo era soltar um grito? Nessas horas da noite, o que mais ansiamos é por uma resposta simples, que não há. Não há. E ainda assim, a gente dorme, o sono nos invade, quase sem explicação. Deixe o teatro fazer o mesmo com você. Decida ir ver uma peça, vá, feche os olhos, sem fechá-los de fato, e deixe a cena te invadir como a negra neve do pesado sono. E se aparecerem sonhos bons, ou então daqueles sonhos bem confusos, em que a gente pula da casa da avó para o estádio de futebol vazio, tudo bem. No dia seguinte, compartilhe a experiência com os amigos, amores, pais, irmãos. Talvez, nessa comunhão, já esteja cumprida a utilidade do teatro como a do sonho. Eternas narrativas, incontáveis ouvintes, infinitas experiências compartilhadas, muito mais do que você poderia querer ter visto em uma só vida. Carlos Canhameiro Cia Defeitos. Acho lindo isso, acho lindo, porque é um convite a você ir para o teatro, deixar acontecer e pronto, e viajar. Eu gosto de ler isso que ele fala. Acho que ele nem sabe que eu fico lendo esse texto dele toda hora. Ele nem sabe que já está gravado. Mas é isso, gente. Obrigado. Nossa. Obrigado. Então, é mais um que a gente, não é, Cibele? Que a gente agradece, assim, muito, muito, pelo conhecimento, pela profundidade da palestra, pelo aquilo que às vezes a gente faz e nem percebe. Sim. E na minha condição aqui de trazer os espetáculos, talvez seja o que eu sinto, às vezes vai além, e às vezes a gente se torna mal compreendida porque trouxe, mas a gente tem a capacidade de ver pelo outro lado aquilo que está aí fruindo nessa dramaturgia moderna, desses grupos que estão surgindo, porque talvez seja a experiência de nós termos passado por todos esses que nós estamos falando aqui. E aprendido com outras tantas pessoas que já passaram na nossa vida. Eu acho que isso é uma oportunidade única da gente poder estar abrindo caminhos, como curador ou programadora que seja, abrir caminhos quando a gente dá a oportunidade de estar trazendo novas linguagens, novos grupos, apostando junto com eles. Às vezes, eles vêm, como o caso das flores, né, da Cláudia Jordão, e dessa trilogia que ela está fazendo, de a gente abrir esse espaço para a pessoa poder mostrar o seu trabalho. E às vezes, a gente até, por dever de ofício, aqui, assim, olha, você precisa trazer público, a gente fica preocupada com o público. Mas explica por quê. Porque também o ator está em cena, ele necessita. Mas só a possibilidade de estar mostrando, de estar dentro desse experimento, eu acho que, para mim, eu fico agradecida por eles me procurarem e eu poder estar abrindo espaço para eles, né? Nessa nova dramaturgia, nesses textos ousados, tão necessários para os dias de hoje, né? E, por outro lado, você citou vários autores e vários grupos, mas tem um aqui na plateia que eu gostaria de falar sobre ele, eu gostaria que ele falasse também um pouco do trabalho dele, que é o Edson Gon. Porque o Edson Gon ele tem procurado trabalhar com autores musicais.
E quando ele veio para cá com a Chiquinha Gonzaga, então ele me deu a oportunidade de vir para cá com a Chiquinha Gonzaga e eu abrir um outro campo que é para trazer a música da Chiquinha Gonzaga para estar junto com fazer parte da peça, embora não no teatro, mas fora, essas coisas que a gente percebe, esses casamentos que são importantes e que trazem a evolução do trabalho artístico, do teatro que é feito para criança, né? Mas que ele traz não só apenas o texto, a música, não, ele abre a oportunidade para trazer outras linguagens para fazer esse casamento artístico, que eu acho muito bacana isso. E o Gon tem seguido essa linha do musical. E ele está com outro que eu não pude trazer para cá ainda. Como é o nome do outro, Gon? A gente faz um trabalho sobre o Zequinha de Abreu. Zequinha de Abreu. Aí vem falar aqui no microfone, que é para... Dá para gravar? Que é para poder gravar. O microfone sai daqui? Sai. Sou Edson Gon, trabalho com teatro para criança já há algumas décadas. E, nesse momento da Chiquinha Gonzaga, era um momento assim, que a gente não sabia, a gente queria montar alguma coisa, a gente não sabia o quê, a gente sabia o que a gente não queria, né? E foi nessa época que eu conheci um pianista que me apresentou a Chiquinha Gonzaga. Eu já conhecia, como a maioria conhece do seriado, da Globo, né? E eu não conhecia quem era essa mulher. Quando eu li o livro dela, da Edinha Diniz, eu fiquei impressionado. Até hoje, assim, eu acho que, como essa mulher, ela não é falada, não é citada. Até grandes autores, músicos, não conhecem a própria história dessa mulher. Mulher, como posição política. Eu sempre digo assim, que se ela vivesse hoje, ela estaria à frente, né, de muitas mulheres, mas muitas mesmo. Estaria contribuindo muito para esse momento, principalmente. Então, quando eu conheci a história dela, o primeiro grande desafio foi como contar a história dela para criança e para adultos também, né? E foi um processo de criação. O autor ele não escreveu e depois passou para a gente, mas a gente foi testando como a gente iria contar essa história. Que eu trabalho um pouco também com teatro de bonecos, teatro de animação. Então, a gente misturou tudo isso e um pianista ao vivo, né? A gente traz 15 músicas dela na peça. Estreamos aqui em 2015, depois, até hoje, a peça ainda é apresentada, né? Mas foi um grande desafio. E também foi um grande norte que a gente descobriu, porque contar a história da música é contar a história do Brasil, é contar a história da arte também, né? Então, foi muito prazeroso e ainda é. E aí depois veio o Zequinha. Em 2017, a gente descobriu que a música Tico Tico no Fubá, ela completaria 100 anos de composição. Aí veio um insight, né? Falou, poxa, vamos contar um pouco da história do Zequinha a partir da música Tico Tico no Fubá. Isso já faz 1 ano e meio que a gente está nesse processo, né? Não é fácil, né? Muito difícil. Então, vários caminhos a gente vai, a gente percebe que não é, a gente volta. A gente pretendia estrear o ano passado, não conseguimos. A gente está em processo ainda, agora está quase lá, né? Mas é um processo de investigação e não tem uma fórmula, né? Como o Dib falou, assim, a gente vai descobrindo coisas e tem coisas que você olha e fala, nossa, é isso pode ser bem interessante e não é comum, né? Não é muito usado, e pode ser uma criação do grupo mesmo. Então, é isso. Acho que é um caminho muito interessante. E, assim, a gente gostaria também de contar histórias
desse momento do pianismo, dessas criações mais antigas, né? Claro que todas são importantes, mas eu acho que é isso. O grupo chama Cia das Cores. E a gente está procurando um lugar para estrear. A Chiquinha Gonzaga, da Edinha Diniz, né, que você fez do livro dela, que eu, para a data, sou péssima, mas acho que foi um dos últimos trabalhos que eu fiz no Teatro Popular do SESI, com a Regina Braga, que fazia a própria Chiquinha, e com nosso grande cenógrafo, Flávio Império, fez um cenário maravilhoso, maravilhoso. E eu lembro muito bem, eu fazia uma velha senhora, era antagonista da Chiquinha, né? E eu falava mal dela. E uma vez, quando nós estávamos ensaiando, o Flávio disse assim: bom, você faz a antagonista, né? Você tem que falar mal dela, né? Então você vai ter que ver muito bem. Então vem cá, me pegou pela mão, foi tão bonito isso. Ele me pegou pela mão e me levou, porque para o segundo andar. Ele fez o cenário, era como se fosse um teatro, né? Para o segundo andar, assim, então é daqui que você vai ficar vendo a Chiquinha e depois você vai falar mal dela. Mas ele é incrível. Ele fazia é história também. Ele fazia a gente caminhar por todo o cenário para a gente poder se apropriar do cenário para poder fazer o espetáculo. E ele levava a gente pela mão, assim, vem, 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 vem. Aí nós íamos. Ele era fantástico, fantástico mesmo. Eu sinto muita falta dele, muita falta. Então, a Chiquinha Gonzaga é uma mulher maravilhosa, excepcional, brilhante. Na época, ela foi, né, uma batalhadora, e nos dias de hoje você tem razão. Então, no teatro, e foi com a Princesa e a Costureira, que, quando acabou a peça, foi uma senhorinha descendo a escada, bem velhinha, e assim, aí todo mundo esperou ela descer e ela queria falar, né? Ela chegou lá na frente, ela falou: eu não acho certo, isso é errado. Aí todo mundo começou a dar risada, alguns vaiarem, outros a falarem, mas é algo que fazia tempo que eu não via no teatro isso. E aconteceu aqui, né? Assim, poucas vezes eu vi o teatro polemizando, e aconteceu uma polêmica ali no palco, na hora, e assim, não foi nada agressivo, né? Mas ela foi lá e quis falar o que ela sentiu sobre a peça. Falou assim: isso não é certo. Mas falou de uma forma leve também, né? Então isso é legal. Gostei. Então, são essas situações, esses momentos, né, que o teatro dá para nós, e que isso faz com que a gente continue progredindo e batalhando por ele, né, para que essas coisas aconteçam, essas situações, esses manifestos, e porque é sinal de que o que assistiu foi profundo e a pessoa teve essa necessidade, e a gente dá essa abertura para se manifestar, né? Não, precisa do microfone. Precisa do microfone, senão você não... Eu fiquei pensando como o teatro infantil ele se desenvolve em períodos de democracia, como ele nasceu logo depois do fim da ditadura Vargas, né? O Casaco Encantado é de 48, tinha acabado a ditadura Vargas. Aí depois ele continua, anos 60, depois ele tem uma queda de qualidade
nos anos 70, que é o trabalho da Malu, No Reino da Desigualdade, que analisa as peças pobres em conflitos, pobres em dramaturgia, pobres em... Aí ele dá uma crescida de 78 para cá, que a ditadura já estava começando a definhar, né? E ele vai... E essas conquistas, acho que são irreversíveis. Que agora eu vi ele falando sobre a peça da costureira, a gente fica meio preocupado. Mas acho que até onde chegou é irreversível, não tem mais volta. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que a arte sempre vai ser subversiva. A gente não sabe se vai ter uma autocensura das pessoas, sei lá, está todo mundo com muito medo, né? Que eu não acho infundado esse medo. Eu também estou. Mas é só fazer essa observação, como ele cresce nos momentos de democracia, absorve as linguagens, as estéticas mais... Eu estava pensando também, quando você falou desse grupo que trabalha os livros inteiros, né? Como foi difícil, por exemplo, na época do Como a Lua, que foi 81, que o Vladimir pôs um narrador, porque a história que ele ia contar era tão trágica do índio, que gostava da Índia, era abandonado por ela e tal. Ele colocou um narrador para deixar essa história no plano do Era Uma Vez, para não ficar no... E ele se justificava. Olha, eu pus porque era assim, abominável pôr um narrador em peça infantil. Então, essa volta que dá nessa renovação estética toda que foi acompanhando também esse movimento de narratividade do teatro adulto, né? Eu fiquei pensando falo a gente, porque fazemos teatro infantil, como acompanha e vai bem além, né? Porque eu acho que no teatro adulto eu vi 2 experiências só de narração de livro assim. Uma foi a Utopia, que o livro era falado inteirinho, que foi lá no Sesc Anchieta, e a outra, eu não lembro o nome da peça, era do Aderbal Freire. Eu não lembro o nome da peça, mas era inteira também. Era uma história, um livro inteiro. Pode ser, eu também não lembro. E é super legal isso, né? E essa coisa da sexualidade da costureira, por exemplo, eu tenho 2 filhos que têm mais de 20 anos agora, e quando eles eram pequenos, como não tinha... É difícil falar isso com o filho. Falar assim, olha... Assim, não é uma coisa que você vai falar diretamente, você quer falar para ele, ó, seja feliz, em primeiro lugar. Segundo, não tenha preconceito. E assim, a arte ajuda a gente, apesar dela não ter a finalidade educativa, mas ela ajuda a quem está educando. E não tinha, né? Eu lembro de um desenho animado do Michel Ocelot, que é aquele que fez Quiricu e a Feiticeira, chamado Príncipes e Princesas. E na última história, tinha uma história que a princesa vira príncipe, depois o príncipe vira princesa, depois os 2 viram homem, depois os 2 viram mulher, e eles estão meio num romance, os 2, eles vão se transformando rapidamente. Eu acho que aquilo foi o único gancho que eu achei assim para poder conversar, assim, uma coisa que eles vissem, né, que não seria eu que estaria impondo. Então, é tão maravilhoso que tem esse material, essa coisa, né, para a criança, tão importante, né? E também as questões de raça, né, de preconceito. Tem várias peças também tratando desse assunto, né? Tá bom, era isso. Lá para trás, nessa época que você está falando, eu lembro de uma peça chamada Cegonha, Avião, Mentira, Não. Que era para explicar como que nascem os bebês, né? Que nem isso os pais conseguiam falar para os filhos. E essa peça durou muito tempo. Nossa, é famoso. Quem que montou, meu Deus? Eu também não lembro não agora. Não lembro. Joaquim Goulart. Isso mesmo. Exatamente, Joaquim Goulart. É isso. Isso mesmo. Nossa, Foi lá um comecinho de tudo, assim, plantou a sementinha para começar a se falar desse assunto, né? Foi uma peça bem importante na época. Verdade. O Ronaldo Ciambrone também, ele tinha as peças dele, de volta e meia, tinham algum significado. É que a gente não conseguia descobrir, mas o Ronaldo também ele é, né, assim, muito perspicaz, né? Mas, sabe, ele
teve os momentos que acho que a gente, como na época a gente não se falava disso, talvez tenha passado despercebido. Mas que ele para mim, o Ronaldo Ciambrone foi um grande autor de teatro. Ele fez espetáculos assim fantásticos. E então, quando ele fez que eu trabalhei, que eu falei outro dia aqui, que agora esqueci o nome, ele já falava dessa coisa fantasiosa, né, do mundo do Adeus, Fadas e Bruxas. Já falava essa coisa fantasiosa da inserção dos brinquedos eletrônicos, porque nós estávamos discutindo, na época, que as crianças estavam muito voltadas para os brinquedos eletrônicos e que era muito mais fácil elas estarem apertando os botões e ver os carrinhos, e já estava surgindo também a televisão, e que, então, possivelmente, elas iriam se desinteressar para assistir os espetáculos infantis. Então, o tema era assim, ele reuniu toda a flora e fauna da floresta e todos vieram discutir por que a criança não ia mais ao teatro. Por que ela estava deixando de ir? Era inconcebível. As fadas, as bruxas, mas será que eu não estou, as bruxas, mas será que eu não estou sabendo mais fazer mágica? Não está adiantando mais nada? Elas não me veem, não me enxergam. Era essa discussão. E as fadas também, o fauno é muito triste, porque as crianças não falavam mais dele, como é que ele tinha que ficar escondido. E aí, quando aparece os meninos brincando, que era Ricardinho Blá, Cristina Pereira e um outro ator que era do Rio de Janeiro, com um carrinho que era brincando. E eles passavam pelos personagens e brincando, não viam, era um desespero. Os personagens, mas olha, eles não me veem. E eles andando com um carrinho, brincando e se divertindo e ir embora. Então, já era uma discussão na época a questão dos brinquedos eletrônicos, depois foi se transformando, e aí nós chegamos agora nessa época atual de falar até sobre a sexualidade, tudo que era sempre o tabu. Sempre tabu. Essa questão, atualmente, o brinquedo das crianças é o smartphone, é o celular. E é um desafio, já está começando a ser um grande desafio para os dramaturgos de teatro infantil, levar esse tema para o palco, falar de celular na peça. Então, é curioso, a gente vai acabar vendo muita coisa legal surgindo aí, porque é um desafio mesmo para os caras. Essa peça que eu citei, dos contadores de histórias do Rio Grande do Sul, chega um momento que eles falam, espera aí, nossa professora está mandando aqui no WhatsApp umas perguntas. Vamos ler a pergunta. Aí ele lê a pergunta e para a plateia responder. Então, ele incorporou o objeto celular e conversou com a professora dele em cena, com o celular na mão. Então, vai ter que incorporar isso de algum jeito, porque faz parte, não tem jeito. E eu fui ver teatro para bebê outro dia, gente. Antes de começar, a pessoa do grupo explica para os pais, vamos desligar o celular. Bom, mesmo assim, o casal com um bebezinho de colo sentou na plateia e o tempo inteiro a mãe ficou se filmando e se fotografando, não deixou o filho fruir de nada do que estava acontecendo lá, porque a preocupação dela era registrar o primeiro momento que o filho dela foi ao teatro e mostrar nas redes sociais. Ela chegou em casa e se esbaldou com aquelas cenas que ela filmou o tempo inteiro, atrapalhou todo mundo com a luzinha, ninguém foi dizer para ela, desligue, ninguém da produção da peça. Essa criança foi para o teatro para beber, não aproveitou nada, não viu nada, porque tinha uma mãe em cima obcecada, enfim, e pronto, é isso. Os adultos é que estragam um pouco o teatro infantil, não são as crianças. Bia Rosenberg é uma pessoa importante, jurada do Prêmio São Paulo.
Havia. Eu falei, mas... Boa tarde. Eu queria destacar uma coisa que você não falou, porque você falou muito da parte de conteúdo, mas que eu acho que tem uma tendência acontecendo agora, que é a introdução do vídeo, do próprio celular, da câmera em maquetes, e como isso está transformando o resultado do teatro. Eu não acompanho tanto o teatro de adultos, mas o de crianças tem uma participação intensa disso. E aí, assim como o celular é o melhor brinquedo, eu vejo no teatro essa mistura de linguagens que eu ainda não sei avaliar. É uma coisa que a gente, como crítico, como avaliador, tem que começar a aprender também, a perder os preconceitos que a gente também tem, né? Porque não, com celular, eu já torço o nariz quando começa a falar do celular, mas não pode, você tem que fazer o uso daqui, saber, a dramaturgia vai saber fazer isso. E, de fato, tem coisas lindas, né, que é uma palavra que eu aprendi outro dia, videomapping, eu nem sabia o que era isso. Videomapping é que a coisa anda lá no cenário, a imagem, o ator contracena com aquilo que é projetado lá, é uma coisa que está sendo usada de um jeito lindo, realmente. E dramaturgicamente, ajudando na dramaturgia. Não, às vezes erram também. Está todo mundo aprendendo junto, né? A questão da tecnologia, realmente, acho que vai inserir no nosso trabalho, mais ou menos assim, como foi tudo, os experimentos. Que aí vai indo, vai a chegar até o experimento total e absoluto. Eu acho que, quando eu vou assistir um espetáculo, eu fico indignada, porque estou assistindo o espetáculo. De repente, aquela luz do celular, ela acende. Está acontecendo o espetáculo. Acende, mas por que as pessoas... Não, elas não conseguem, está tão vital o celular dentro delas, que você está assistindo o espetáculo, mas o celular está aqui, de repente você liga, você fica vendo, mas você não percebe, como é o caso dessa mãe, que você está atrapalhando o outro. Aqui na Sala Jardel Filho, eu gosto de assistir o espetáculo na última fileira. Então, eu consigo ver lá embaixo. É uma coisa incrível, as pessoas incomoda a mim, mas o outro não se incomoda. Talvez ele já esteja habituado com essa questão, né? E aí eu até falei para a Cássia Aranha, que ela lida com o vídeo, eu falei assim, acho que você poderia fazer um espetáculo em que todo mundo é só celular. A questão toda é o celular. E a movimentação, tudo tem que ser o celular, para ver o que acontece. É tão vital essa questão de estar ligando, vendo ou se fotografando, que acaba atrapalhando o outro. E eu, às vezes, já cheguei a levantar e pedir, está me incomodando, porque não é possível isso, né? Mas é a questão da modernidade. Eu não sei se o brasileiro, quando custa para entrar dentro dele alguma coisa, mas quando entra para valer e assim extrapola. Eu vejo isso, vai aos poucos, mas acho que esse jogo da propaganda é tão eficiente, que introjecta que a pessoa não consegue largar mais. E é assim, eu vejo aqui as pessoas, os radinhos, é tudo. A tecnologia está avançada, ainda bem, mas ela, na questão do teatro, ela prejudica bacana, a não ser que tenha uma reviravolta aí, que a gente consiga distrair de uma outra forma. Senão não é possível. Vai incomodar sempre, né? Mais alguém para falar? Então vem aqui, por favor.
Rogério Mesquita, Grupo Bagaceira do Ceará. Olá, boa tarde. Eu não ia falar, mas já que falou nesse assunto da tecnologia, me instiga muito como lidar isso para crianças. Como é que a tecnologia hoje está nas nossas casas e como é que isso atravessa as relações. Por coincidência, o nosso espetáculo que vai estar em cartaz aqui no Sesc, parece propaganda, né, gente? Esse final de semana, o Senhor Ventilador fala exatamente disso, de como as crianças, como é que está mudando a relação de pai e filho com as crianças, com a tecnologia. O espetáculo fala da relação de uma criança que foi criada num escritório com o senhor ventilador, o pai dele morreu, ficou só os dois. Um ventilador analógico, ultrapassado, e de repente ele recebe um catálogo e vai comprando coisas modernas dos anos 80. Telefone celular, aquele telefone celular de tijolão, máquinas fotográficas, e vai perdendo a relação com o melhor amigo dele. No final, o ventilador vai embora. Ele corta o fio e vai embora. E as crianças morrem de chorar e percebem que ficar o tempo todo assim, ela vai perdendo todo o campo de visão da vida. E é muito interessante o desespero dos pais quando eles têm que falar sobre isso com as crianças. Também não tem nenhuma palavra no espetáculo. Então, me instiga muito como acrescentar esses novos elementos, né? Esse novo cotidiano, de como trazer esse dia a dia dos tempos de hoje para lidar com as crianças. Esse dentro do nosso grupo isso faz parte do nosso pensamento, de como instigar os pais a lidar com esse tema e ao mesmo tempo criticar, porque na cena, quando o telefone celular está lá, o personagem está lá no celular, os pais desligam na hora, porque eles percebem que está sendo espelhado no palco, né? E as crianças agora percebem o que o pai dele está fazendo na plateia quando liga o celular. Então é muito interessante como a gente joga isso para a plateia também, esses problemas que nós enfrentamos no teatro. É verdade. Obrigado, querido. Nossa, maravilha. Onde que está o teu espetáculo? O senhor ventilador vai estar lá no Sesc Campo Limpo, de quinta a domingo, às 4h. Dessa quinta-feira. De quinta a domingo. Vamos todos. Gente, é uma peça de utilidade pública, pelo jeito. Todo mundo ouviu? Ela quer que eu fale um pouco sobre a crítica ao espaço. Lamentável, absurdamente perdeu-se espaço, não só para a crítica de teatro infantil, mas para a crítica de um modo geral. Os jornais foram considerando cada vez mais desnecessário, cada vez mais descartável. Para o jornal impresso, estou falando, né? Para o jornal impresso, que cada vez mais a crise do papel, vamos economizar papel, está muito caro, parará. As matérias opinativas, pelo menos nos cadernos culturais, foram perdendo espaço para matérias pragmáticas de roteiro, então o que era crítica virou resenha, começou destaque, uma coisinha pequenininha desse tamaninho para você dizer para os pais vá, não vá, sem muito espaço para você analisar. Né, assim, essa visão dos donos de jornais de que o pai quer saber para que faixa etária estrelinha, bota estrelinha para avaliar, em vez de sentar e ler demoradamente um texto opinativo analisando como eram antigamente. Imagina, antigamente os críticos escreviam não só uma vez, mas mais de uma vez sobre cada peça. Eles voltavam nos espetáculos, escreviam uma nova visão sobre aquilo, eram páginas inteiras. Isso vai ficar na história, a gente não vai mais viver, infelizmente, no jornalismo impresso. O que acontece é que agora tem muita coisa na internet, que ali não tem o problema do papel, do tamanho, do tempo, do prazo de jornal, de fechamento, você vai
e escreve do tamanho que você quer, do jeito que você quer. E eu sou um desses. Procurar. Você assinava um jornal sabendo quem era aquele crítico que acompanhava tudo e via tudo, às vezes eram mais de um, né? Mas agora não, realmente, você tem que ir atrás Tem. Assim, eu vejo cada vez mais as pessoas que saíram do jornalismo impresso fazendo isso na internet, cada vez mais. E são pessoas de respeito, pessoas que a gente sabe. Agora, o que a gente não sabe é o futuro, é assim, o que vem por aí, que formação as pessoas vão ter para começar a fazer críticas na internet, né? Enfim, porque a internet é livre, é aberta, você vai ver uma peça, se acha no direito de dar a sua opinião. Então, você, leitor, vai ter que saber dar pesos e medidas para aquilo que você lê, né? É um caminho ainda que também a gente está tateando, descobrindo o que vai acontecer com a crítica nesse mundo da internet. Não sei. Eu tento fazer o que eu fazia no impresso na internet, mas não sei se é esse o caminho. As pessoas me dizem, Dib, você tem que fazer vídeos, você tem que falar, você tem que aparecer, você tem que... É isso que as pessoas veem hoje, é coisa no Instagram. Não adianta você escrever aquele texto enorme que você escrevia no jornal e botar lá no seu site, as pessoas não leem. Eu falo, não, mas eu sou resistente, é assim que eu sou, é assim que eu aprendi a ser. Aí você está perdendo, então eles falam, você está perdendo view, você está perdendo likes, você não faz um vídeo falando... Sei lá. A linguagem é bem diferente, né? Tem que aprender, tem que se atualizar, sei lá o que vai acontecer. Tem que virar youtuber? Tem, gente, mas tem, exatamente. Eu até comecei, gravei uns vídeos, mas era tão tosco. E eu canso tanto, e me toma um tempo que faz e refaz, que eu resolvi, falei, não, eu vou continuar sendo do meu jeito, quem quiser que me siga. Sei lá, não sei, mas se responde à sua pergunta, mas é uma lástima, assim, o que aconteceu de perda de espaço, de qualidade. Tem críticos sensacionais em casa, que não estão fazendo nada, ninguém quer. Enfim, é isso. Esses são os tempos modernos, né? Como dizia o Chaplin, ele já adivinhava, né? Tempos modernos, e nós estamos num tempo moderníssimo, porque estamos caminhando cada vez mais para, sei lá, a gente perde ganha em alguns pontos, mas perde em outros, porque a gente perde o outro do caminho. A gente acaba entrando e falar através do WhatsApp. É mais fácil. Mas e o telefone? Não falei. É melhor. Caminha tudo muito rápido. Está caminhando tudo muito rápido. E eu não sei onde a gente vai parar com essa velocidade. Enfim. E eu nem sou assim purista a ponto de achar que crítico tem que vir da academia estudar, porque eu não vim. Eu sou um exemplo. Assim, eu não estudei teatro na universidade, não estudei. Eu fiz curso de jornalismo 4 anos, fui para o jornal, me mandaram ir ver peça infantil, eu fui e comecei a escrever. Eu sou um crítico do empírico mesmo, de comparar uma peça com a outra, de ver. Eu já fui atacado muito por isso, assim, em debates. A pessoa está aí e fala assim, quem é você para falar mal da minha peça se você não estudou teatro nunca? Ok, você tem razão. Mas as pessoas valorizam isso também. Então, mas não é, entendeu? Precisa surgir gente que leve a coisa a sério, sei lá. É verdade. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não, vai ser amanhã. A Andréa Cavinato vai vir amanhã falar sobre o Willo Krugli.
Desculpa, a culpa foi toda minha, porque eu precisei da data de amanhã e pedi para ela trocar comigo, depois que já estava tudo divulgado. Então, aí... E aí... Ah, agora você vai vir amanhã, tá bom. Melhor. Bom, se estão todos satisfeitos, eu estou satisfeitíssima, porque é mais um tento que a gente lavra nesse, olha aqui, mais um tento que a gente lavra nessa nossa trajetória de debates, né? Eu falo sempre Cibele, porque a Cibele foi a idealizadora e aí então nós fomos a realizadora. E então acho que nós com o DIB acho que vai ficar um trabalho assim magnífico para as pessoas consultarem, né? Vai ficar muito, é muito primoroso tudo que foi dito até agora e muito importante. Então os estudiosos vão ter um documento aqui muito significativo. E muito significativo porque a gente sempre faz para gerações, as futuras gerações. Aí outra que depois de muito tempo vier no meu lugar, que tenha a mesma disponibilidade, então já vai trazer outras coisas. E assim a gente vai avolumando a questão do conhecimento, do saber, né? da cultura nossa e daquilo que é feito aqui em São Paulo, no Brasil, e daqueles que a gente não pode esquecer nunca, porque sempre eu repito isso, sempre tem alguém antes de nós que já fez alguma coisa muito boa e que nós aprendemos com eles. Então, esses a gente não pode esquecer. Por isso que nós estamos aqui. Então, amanhã é Elo Krugli. Tá bom? Obrigada. Só beber mais água. Oh, à vontade. Eu sempre... Agora, tem balinha, ó, eu não pus na mesa, mas tem balinha.